Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês que estão nos acompanhando nesse momento. E gostaria de convidar você para que abra sua Bíblia no Salmo de número 111. Salmo de número 111, que tem por título As Obras Magníficas de Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: Aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, digno e misericordioso é o Senhor, dá sustento aos que o temem, lembra-se-á sempre da sua aliança, manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis em todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todos sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Aleluia. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor nesse momento com o cântico de número 52 do nosso Inário Novo Cântico. Arcanjos
vamos estar fazendo uma oração de louvor ao Senhor, engrandecendo ao Senhor, aquele que é digno de todo louvor, de toda adoração e de toda a exaltação, como diz o salmo que lemos no início, de todo o coração render graças ao Senhor. A palavra do Senhor nos chama a rendermos graças ao seu nome, a louvarmos ao seu nome. Então eu convido você nesse momento para que estejamos orando ao Senhor, louvando e exaltando o santo nome do Senhor nosso Deus. Pai bendito, nós bendizemos o teu nome, ó Pai, e te agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é misericordioso, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos libertou do império das trevas. Ó Senhor amado, o Senhor é aquele que está conosco em meio a todas as adversidades, em meio a todos os sofrimentos. O Senhor é Deus presente, o Deus que não abandona o seu povo, e o Senhor está com cada um dos teus filhos em meio a esse tempo de aflição que temos, ó Pai amado, enfrentado como nação. Ó Pai amado, nós bendizemos ao teu nome pela presença do Senhor que é constante em nossas vidas. Nós bendizemos ao Senhor porque nós invocamos o teu nome, nós podemos orar ao Senhor e ter a certeza de que o Senhor nos ouve pelos méritos de Cristo. E nós rogamos ao Senhor, ó Pai amado, que seja agradável a Ti esse exercício de adoração que estamos fazendo nesse dia. Que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado, que possamos, ó Pai amado, nos alegrar em Ti, ó Pai, independentemente das circunstâncias que estão ao nosso redor, independentemente de qualquer coisa, que o nosso coração louve ao Senhor, bendiga o teu santo nome, porque o Senhor é digno, ó Pai amado, de toda adoração. O Senhor é digno de que nos prostemos diante do Senhor, reconhecendo a tua grandeza, reconhecendo a glória do teu santo nome, ó Pai amado, que é santo entre as nações. Ó Pai amado, nós assim oramos e bendizemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento ainda vamos estar lendo a palavra do Senhor no livro de Lamentações, capítulo de número 3, versículo 22, assim nos diz a palavra do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele, Vamos estar louvando ao Senhor com o Salmo de número 5. Senhor, minhas palavras, acorde os gemidos meus. Escuta-me, Deus meu e Rei, a minha voz que clama, implora. Vem dar ouvidos pela manhã, Senhor, me escutas. Tu ouves minha voz, Senhor. Sobe a ti o meu clamor. Manhã fico orando e vigiando, pois não és Deus que se agrade com a
diante do teu santo templo, no teu temor, por causa dos meus inimigos, em tua justiça guia-me e faz-me reto caminhar. Eles são falsos e têm crime no coração. Sua garganta é cova aberta, e lisonjeiam ao falar. Que, ó Deus, culpados caiam já, rejeita os pelos seus pecados, pois são rebeldes. Mas regozijem-se aqueles em ti confiam, ó Senhor, e rejubilem sem cessar, porque Senhor sempre os defende eternamente. Em ti, Senhor, que se gloriem os que ao teu nome têm amor. Ao justo, ó Deus, a bênção dás, com teu favor cercas a ele como um escudo. Oremos ao Senhor mais uma vez, clamando ao Senhor pelas suas misericórdias sobre a nossa nação, sobre o Brasil e o mundo, que enfrenta um momento tão difícil nesse momento. E nós não temos outra alternativa senão clamarmos ao Senhor pelas suas misericórdias. Como nós lemos antes de entoarmos o Salmo de número 5, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Vamos orar ao Senhor confiados na sua misericórdia por meio de Cristo Jesus. Pai amado, nós nos direcionamos a Ti, ó Pai, crendo que Tu és o Deus Todo-Poderoso, crendo que os Teus olhos estão sobre toda a terra, a contemplar as obras dos homens. O Senhor, ó Pai amado, sabe de todas as coisas. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E nós queremos nesse momento clamar pelas Tuas misericórdias. Queremos clamar pela a nossa nação, pelo estado de Pernambuco. Queremos clamar, ó Pai amado, também pelo mundo que enfrenta um momento tão difícil de pestilência, de luto, de sofrimento. Ó Pai, nós rogamos ao Senhor que se compadeça dos enlutados, daqueles que estão, ó Pai amado, enfrentando o luto nesse momento, pela perda de pessoas queridas em decorrência dessa pandemia. Nós pedimos ao Senhor que os console. Nós pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo, ó Pai, console os corações daqueles que estão chorando nesse momento. Nós rogamos ao Senhor pela Tua presença sobre as famílias. Nós pedimos ao Senhor, ó Pai amado, que traga de modo especial também sobre o Teu povo, ó Pai, um
um fortalecimento da sua fé, que não venhamos desfalecer nesse tempo tão difícil. E ao mesmo tempo também, ó Pai, rogamos ao Senhor para que o Senhor intervenha com a tua mão poderosa sobre os governos que têm se aproveitado desse momento, os governantes, para, ó Senhor Deus, se apropriar dos recursos da nação e fazendo com que o povo sofra. Nós pedimos ao Senhor que se compadeça, em nome de Jesus, para a glória do teu santo e bendito nome. Assim nós oramos, crendo que o Senhor responde às nossas orações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, vamos estar abrindo a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo de número 1. Carta aos Hebreus, capítulo de número 1, versículos do 4 ao 14. A palavra do Senhor nos diz, carta aos Hebreus, capítulo 1, do 4 ao 14. Tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra. Os céus são obra das tuas mãos, eles perecerão. Tu, porém, permaneces, sim, todos eles envelhecerão, qual veste. Também, qual manto os enrolarás. E como vestes, serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Oremos mais uma vez nesse momento, rogando ao Senhor a iluminação do seu Espírito para que possamos compreender a sua palavra. Pai amado, nós, diante do Senhor, rogamos, ó Pai, por meio do teu Filho Jesus, que nos ajude nesse momento a compreendermos a tua palavra, a guardarmos a tua palavra em nosso coração. Ó Senhor Deus, ajuda-nos a permanecermos na fé, ajuda-nos a continuarmos seguindo para o descanso do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai amado, a permanecermos confessando o nome do teu Filho. Ajuda-nos, ó Pai amado, a permanecermos na caminhada cristã. Ó Pai amado, que o Senhor fale aos nossos corações nesse dia, para a glória do teu santo e glorioso nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nas mensagens anteriores que nós estivemos pregando na carta aos Hebreus, nós estivemos refletindo dos versículos do 1 ao 2 sobre o Deus que fala, a maneira como o Senhor, de modo definitivo e final, ele se revela na pessoa do seu Filho. Nós refletimos também sobre motivos para crer em Jesus, todos eles levantados e apresentados na continuidade desse versículo, desse primeiro capítulo, dos versículos 2 ao versículo 3. E nós vimos aqui a glória de Jesus, motivos gloriosos para nós crermos em Jesus. E nesse dia nós daremos continuidade à exposição dessa carta aos Hebreus, uma carta de exortação, uma carta que vem para animar o coração dos crentes, uma carta que vem justamente para fortalecer o coração daqueles que estão vacilando em meio aos sofrimentos, em meio às angústias. E nós iremos refletir mais uma vez sobre essa glória que há em Jesus, aquele por meio do qual Deus se revela, aquele por meio do qual nós podemos compreender a vontade de Deus.
E nós vamos ver aqui a glória de Jesus se elevando e sendo exposta como sendo superior à glória dos anjos. É isso que nós vamos refletir, sobre isso que nós vamos refletir nesse dia, sobre o mais excelente nome, conforme nós podemos ver no versículo 4, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que ele. Quanto herdou mais excelente nome do que ele. Ao dizer que ele, isto é, que Jesus, que o Filho de Deus, é aquele que herdou um nome superior aos anjos, que se tornou superior aos anjos. Claro, está incluído aqui todos os tipos de categorias de anjos que nós podemos pensar. Está incluído os serafins, os arcanjos, os querubins, toda a milícia celestial, todos os principados, todas as potestades. Jesus, ele é maior do que todos os anjos, esses seres celestiais. Jesus, ele é maior do que os anjos. E é verdade que, de modo geral, os anjos, essa temática relacionada aos anjos, sempre foi algo que causou admiração, sempre foi algo que chamou a atenção das pessoas de modo geral. As pessoas sempre ficam um tanto que espantadas ou maravilhadas e prestam bastante atenção a essa temática de revelações angelicais. As manifestações angelicais, elas sempre foram de uma natureza marcante. Ao longo de toda a revelação, da progressão, da revelação bíblica, nós vamos ver desde os patriarcas, no período da entrega da lei mosaica, durante o período dos reis, e até mesmo depois no período do cativeiro e da volta do cativeiro, e também no Novo Testamento, com o nascimento de Jesus, a sua ressurreição, a sua ascensão também. Os anjos estiveram sempre presentes nesse progresso da revelação divina. Os anjos foram enviados por Deus para libertarem prisioneiros, para instruir pregadores, conforme a gente vê lá em Atos 8, 26, para encorajar os crentes, conforme Atos 10, versículo 3, para exercer julgamento sobre blasfemadores, como se pode ver o julgamento do Senhor vindo ali sobre Herodes, no capítulo 12 de Atos, para ajudar viajantes, como se pode ver ali naquele episódio, naquela passagem de Atos 27, quando Paulo é instruído ali naquele momento. O serviço aos anjos, ele consiste basicamente em dar louvores a Deus. Nós vamos ver que lá em Isaías 6, os serafins estavam ali entoando os louvores ao Senhor e declarando a sua santidade. Então, esse é o serviço essencial dos anjos, é dar louvor a Deus, é dar glória a Deus, é declarar a sua santidade. Mas também eles se alegram com a conversão dos pecadores, como nós podemos ver em Lucas 15, versículo 10. Eles exercem protetora vigilância sobre os crentes, conforme se pode ver lá no Salmo 34, no Salmo 91, eles protegem os pequeninos, como se pode ver em Mateus 18, eles estão presentes na igreja, como se pode ver em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 10, 1 Timóteo 5, 21, eles recebem aprendizagem também das multiformes riquezas da graça de Deus, como se vê em Efésios 3, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, Eles foram aqueles que trouxeram, ao longo de toda a progressão da revelação divina, eles trouxeram as mensagens da parte de Deus como representantes enviados pelo Senhor para comunicarem a sua vontade, a sua palavra aos seus servos. Esse foi um serviço extraordinário dos anjos que cessou no momento em que nós temos a revelação plena já da palavra de Deus, o cânon da palavra do Senhor. Os anjos são aqueles descritos aqui nesse texto que nós lemos como sendo os ministros. São aqueles, no versículo 7 que diz: quanto aos anjos diz aquele que aos seus anjos faz ventos e aos seus ministros labaredas de fogo. Aqui é uma indicação, de fato, uma indicação, uma exposição do julgamento divino. Os anjos, ao longo da revelação bíblica, eles são mostrados como aqueles que são instrumentos de Deus para trazerem juízos. Foi assim que aconteceu na destruição de Sodoma e Gomorra. Foi assim em outros momentos. Nós podemos também ver lá no Salmo de número 78, versículo 49,
que nós podemos ver ali que, referindo-se ao julgamento de Deus, que ele lançou sobre eles o furor da sua ira, cólera e indignação, ali sobre o Egito, enviando anjos portadores de males. Então, os anjos, eles servem com esse propósito também ao Senhor, de trazerem juízo sobre os homens. Assim como nós podemos ver ao longo da revelação bíblica, um único anjo, como se pode ver lá em 2 Reis, no capítulo 19, é dito ali que um único anjo ele foi capaz de destruir 185 mil soldados do exército inimigo do povo de Deus. Então, de fato, eles são seres poderosos. E nós podemos ver eles também como instrumentos de juízo do Senhor, no momento em que nós podemos refletir lá em Mateus, capítulo 13, no versículo 41 e 42, nós lemos que no final dos tempos, o Senhor enviará os seus anjos e eles recolherão aqueles que praticam escândalos e todos os ofensores e os lançarão na fornalha de fogo. De fato, são instrumentos do juízo divino. Eles são, de fato, os seus ministros que são feitos chamas de fogo. São feitos chamas de fogo. E é interessante que, por muitas vezes, quando os anjos eles se dão a revelar-se, se dão a conhecer aos homens, os homens muitas vezes têm um temor muito grande quando se deparam com eles, como nós podemos ver lá em Números, capítulo 22, versículo 31, quando Balaão ele vê o anjo do Senhor, ele cai, ele fica com o rosto em terra quando ele vê o anjo do Senhor ali naquele momento. O anjo do Senhor também, é interessante o medo que os soldados romanos ficaram quando um anjo do Senhor ele rolou a pedra do sepulcro do Senhor Jesus Cristo. E aqueles soldados eles ficaram como que mortos, como se pode ver lá em Mateus 28. A carta aos Hebreus, ela é de fato destinada a irmãos que haviam sido convertidos do judaísmo para o cristianismo. Eram irmãos que estavam extremamente familiarizados com todas aquelas formas do Antigo Testamento, com todas as cerimônias, e de modo especial eles tinham uma atenção muito grande em relação à lei de Deus, que conforme nós podemos ver lá em Atos 7, no versículo 53, que ela foi dada por intermédio de anjos. Foi assim que a lei foi dada, conforme está descrito em Atos capítulo 7, versículo 53. E certamente aqueles irmãos que estavam enfrentando o sofrimento, aqueles irmãos que, muitos deles que haviam sido expulsos das suas casas, haviam perdido tudo por conta do amor ao nome do Senhor Jesus Cristo, por amor ao Evangelho, por amor a Deus, certamente por conta dos sofrimentos, eles estavam sendo tentados a retroceder do cristianismo para o judaísmo. Eles estavam sendo tentados a voltar àquelas antigas formas da antiga aliança, a antiga forma de fé que eles tinham. Eles estavam retrocedendo, de fato, da fé para incredulidade, Então aqui o autor aos Hebreus, ele se esforça para reforçar a fé daqueles irmãos, para animar aqueles irmãos, para fazer com que o coração deles fosse fortalecidos, para que eles não viessem a desmaiar na fé deles, mas que continuassem crendo em Jesus, continuassem seguindo firme, crendo no Filho de Deus. Por isso nós iremos continuar refletindo sobre essa glória que há em Cristo Jesus, essa glória que há naquele por meio do qual Deus se revela. E aqui nesse texto deixa bem claro que Jesus, ele é maior do que os anjos, ele é maior do que os seres angelicais, ele é maior do que aqueles que nós de certa forma fizemos um panorama sobre eles, esses seres que são seres racionais, esses seres que são seres morais, esses seres que têm poderes que estão além das forças humanas, esses seres gloriosos, vistos com muita admiração. Jesus, ele é superior aos anjos e ele é superior à revelação que foi dada por intermédio dos anjos. Cristo Jesus, o Verbo de Deus, ele é superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que ele, herdou o mais excelente nome do que ele. Nós, de modo geral, aqui no Ocidente, nós não damos muito valor à questão do nome, mas questões relativas ao nome das pessoas sempre foram questões de muita importância.
ao longo da caminhada do povo de Deus, como se pode ver na palavra do Senhor. E o próprio Senhor, ele sempre ensinou o seu povo a dar grande importância a essa questão dos nomes. A primeira petição que nós vemos da oração do Senhor é para que o nome do Senhor seja santificado. E o terceiro mandamento da palavra do Senhor é para que nós não usemos o nome do Senhor em vão. E aquilo que se pode aplicar ao nome do Senhor, o Deus Pai Todo-Poderoso, se aplica também à pessoa do seu Filho, aquele que é um com o Pai, aquele que é da mesma essência do Pai, aquele que desfruta em sua natureza, em sua essência, da divindade, aquele que nós identificamos na economia da revelação bíblica como sendo a segunda pessoa da Trindade. E a mesma honra, o mesmo louvor, a mesma reverência que nós devemos ter para com o nome do Pai, nós devemos de igual modo ter para com o nome do Filho, e todas as formas com as quais ele se revela, e bem como assim as implicações também que trazem por sermos chamados pelo nome do Senhor. Nós deveremos de fato reverenciar o nome de Cristo, não usando de forma vã, não usando de forma trivial, como muitas vezes se fazem por aí fora, por qualquer motivo, por qualquer circunstância, das mais efêmeras, das mais insignificantes. Muitas vezes as pessoas usam o nome de Cristo em vão. Muitas vezes, quando estão admirados com alguma coisa, aí dizem sangue de Cristo, ou outras expressões mais que se utilizam dessa forma de modo vão, expressões que de fato não reverenciam assim, não fazem a devida reflexão, não têm o devido apreço quando estão sendo exercidas pelo nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome que foi exaltado, o nome de Cristo que está acima dos anjos e está acima de todos os governos, de todos os reis, de todos os homens. Cristo é aquele que é superior e ao qual nós devemos reverenciar o seu santo nome, não usando em vão o nome do Senhor. Conhecer o nome de Deus é testemunhar a manifestação desses atributos e compreender o caráter que tais nomes denotam. Conhecer o nome de Deus é testemunhar a manifestação desses atributos, os atributos de Deus. E só os crentes em Cristo Jesus é quem verdadeiramente reverenciam esse nome. Não existe outras pessoas que possam reverenciar o nome de Deus e o nome de Cristo, como ele se revela na sua palavra, senão os crentes, aqueles que andam nas pisadas da fé, aqueles que os seus corações foram transformados, aqueles que conhecem não apenas intelectualmente, mas que conhecem de fato com um relacionamento em fé, um relacionamento pacífico. Só os crentes podem de fato reverenciar verdadeiramente esse nome. Nós precisamos reverenciar esse nome de Cristo. As pessoas muitas vezes abusam do nome de Deus quando cometem virtualmente o mesmo pecado, quando usam expressões como meu santo, sangue de Cristo, o cara lá de cima, o chefão, ou até mesmo esses jargões triviais que são usados muitas vezes, até mesmo como se fosse um bom dia, a paz do Senhor, ou glória, que os crentes muitas vezes eles usam, de modo geral, e essas coisas usar o nome do Senhor em vão. Expressões também que, como Nossa Senhora, meu Pai, vixe, que são contrações de expressões que idólatras, relativas à idolatria a Maria. Essas coisas são blasfêmias disfarçadas, são invocações erradas que nós precisamos refletir em nossas vidas. Também, de igual modo, é errado murmurar e contender contra os decretos da providência de Deus. É errado nós murmurarmos contra aquilo que Deus, os planos de Deus, os decretos de Deus, aquilo que Ele está realizando na humanidade. Nós precisamos ter um coração grato a Deus, e isso revela uma reverência ao santo nome do Senhor e aquilo que Ele faz.
De igual modo também, usar a Bíblia para piadas e para escárnio mundano é não reverenciar o nome do Senhor. E nós precisamos, de fato, reverenciar esse nome que está acima de todo nome, aquele que está acima dos anjos, aquele que, de fato, é o Senhor da igreja, o Senhor de todas as coisas. De igual modo, professar a religião em hipocrisia para fins malvados ou perversos. De igual modo, também é desonrar o nome de Deus. Muitas vezes as pessoas não estão no meio da igreja por motivos que não são verdadeiramente genuínos, motivos que provêm de um coração transformado, mas estão para aparecer para as pessoas, estão para se beneficiar socialmente, porque de repente se tornar um cristão vai elevar a sua moral ou seu status de alguma forma. E essas coisas desonram o nome do Senhor e, por fim, a própria apostasia, o apartar-se de Cristo, o apartar-se da comunhão dos santos, o apartar-se do relacionamento com Deus por meio da fé, o apartar-se, o negar o nome de Cristo, é desonrar o seu nome, é blasfemar o seu nome, é fazer o seu nome maldito entre as nações, de forma prática. No texto que é em pauta, além desse louvor que é dado ao nome de Cristo, de fato há toda uma enxurrada de textos do Antigo Testamento. São pelo menos 7 textos do Antigo Testamento que são citados aqui ao longo desses versículos, do 5 até o versículo 14. No versículo 5 nós vemos: pois qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa é uma menção do Salmo 2, versículo 7. Quando então os gentios eles se levantam contra o Senhor, veja os gentios que não temem ao Senhor, os gentios que blasfemam do nome do Senhor, os gentios que querem de fato romper os laços com o Senhor, serem independentes. É assim que os reis da terra se posicionam, os governantes desse mundo, que não temem a Deus, que não temem a Cristo, eles buscam se viver de modo independente do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E naquele salmo é dito: pois que tu és meu filho, eu hoje te gerei. Cristo ali é apresentado como uma solução para o mundo. Cristo é apresentado como aquele que é o verdadeiro governante, aquele que deve reinar sobre as nações, aquele que destruirá os reis iníquos, com a sua vara, ele os destruirá como um vaso do oleiro. Aqui Cristo, naquele salmo, ele é exaltado, e aqui mais uma vez é levantado, é citado esse salmo para exaltar a glória de Cristo como Messias, como ungido do Senhor. O Cristo Jesus, aquele que recebeu o nome que está acima de todo nome, aquele que, em sua essência, ele é o próprio Deus também. Ele é Deus, ele é plenamente homem, mas é plenamente Deus também. E é dito que acerca de Cristo Jesus, nesse texto: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele é aquele que foi eternamente gerado, ele é o primogênito do Pai, ele é o verbo divino que se fez carne e habitou entre nós, aquele que o Pai tem prazer nele, aquele que é digno de toda a glória, de todo louvor e de toda exaltação. Conforme continua o texto: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. É uma citação lá de 2 Samuel 7,14, que está apontando de fato para Cristo, aquele texto. Cristo de fato é o verdadeiro Filho de Deus. Ele é aquele que cumpriu as exigências da lei divina. Ele é aquele que foi perfeito e é aquele que foi gerado de modo extraordinário, concebido pela obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. E no versículo 6 é dito: e novamente eu introduzi o primogênito, citando agora o Salmo de número 89, versículo 27. Ao introduzir o primogênito no mundo diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ele é aquele que é digno de adoração. Veja, que nenhum anjo jamais foi digno de ser adorado, ainda que anjos caídos tenham buscado serem louvados, mas isso é uma abominação aos olhos de Deus. E o próprio Cristo, quando é tentado por Satanás, ele diz: arreda, Satanás, porque só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Mas o Filho de Deus, ele é aquele
sobre o qual é dito que todos os anjos de Deus o adorem. Ele é aquele que é adorado pelos anjos. Ele é aquele que desfruta da glória essencial do Pai, da glória da Trindade, porque Ele mesmo é Deus. E por isso Ele é exaltado, Ele é glorificado, e o seu nome está acima de todo nome. Todos os anjos de Deus o adorem. E na sequência do texto, depois de falar sobre os anjos, a natureza dos anjos como ministros, sendo aqueles que são feitos ventos e labaredas de fogo, são de fato os instrumentos do juízo de Deus. No versículo 8 vai ser dito que o teu trono é para todo sempre. O trono de Cristo, aquele que em sua pessoa foram unidos os três ofícios de profeta, sacerdote e rei. Ele é aquele que, como rei, o seu governo é para todo sempre. O seu governo não terá fim. Na continuidade do texto diz: o cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Aqui ele está citando o Salmo de número 45. Ele amou a justiça. Ele de fato, ele praticou de todo o coração. Ele de fato, ele amou praticar a justiça de Deus. Ele é aquele que, com a mais excelente propriedade, ele pode olhar para a lei do Senhor e dizer que eu amo a tua lei. Ele é aquele que com toda a propriedade pode olhar para a lei do Senhor e dizer eu amo os teus decretos. Ele é aquele que viveu esses decretos. Ele apenas não declarou o seu amor com os seus lábios, mas ele é aquele que viveu de modo ativo, praticando a lei divina. Ele é aquele que de fato verdadeiramente amou a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Ele é aquele que cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Diferentemente de nós, muitas vezes, que por muitas e muitas vezes relutamos para cumprir muitos dos mandamentos do Senhor. É uma grande luta, uma grande batalha contra a carne, contra as concupiscências, contra a cobiça, contra a ira, contra muitos desejos que brotam do coração que é enganoso, coração do homem, e brotam da própria carne, da tentação do mundo. Mas Cristo, acerca de Cristo é dito que Ele amou a justiça, Ele odiou a iniquidade como Filho de Deus verdadeiro. Ele é aquele que, de maneira plena, Ele cumpriu a lei de Deus, amando a justiça e odiando a iniquidade. E o texto continua dizendo que, depois de dizer que ele odiou a iniquidade, é dito que por isso teu Deus te ungiu com óleo de alegria, sobre ele repousa a unção sobremodo elevada, a unção transbordante. Ele é aquele que foi ungido sobremaneira, ele é aquele que recebeu a unção do Espírito de Deus. Conforme a gente pode ver lá no ato do seu batismo, quando o Espírito desce sobre ele, ele é aquele no qual se cumpre a profecia lá de Isaías, no capítulo 61, quando diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que ele me ungiu para pregar boas novas, enviou-me para curar, para libertar, para dar vista aos cegos. Ele é aquele que foi ungido sobremaneira. E aquilo que acontece sobre Cristo, posteriormente acontece também sobre a sua igreja, de modo como Arão ali, ele simbolicamente ele representava o Cristo que havia de ser ungido. Assim também nós somos em Cristo Jesus ungidos, nós fomos ungidos, nós recebemos o Espírito Santo, a promessa do Senhor se cumpriu. E é dito no princípio o Senhor ainda nesse salmo, nesse capítulo, no versículo 10, no princípio o Senhor lançaste os fundamentos da terra, os céus são obras das tuas mãos, eles perecerão, tu, porém, permaneces para sempre. Todos eles envelhecerão, qual veste? Aqui ele está citando no Salmo 102. Também, qual manto os enrolarás e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, Senhor, és o mesmo, os teus anos jamais terá fim. Ele é aquele que, como é dito lá neste Salmo, ele foi cortado no meio da sua vida. Ele é aquele que por pão comeu cinzas, como se refere esse salmo. Ele é aquele que misturou a sua bebida com lágrimas, mas Deus o exaltou. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. E é dito,
qual manto os enrolarás e como os vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, tu és imutável. Veja que este é um atributo da divindade que está presente no Cristo, o Messias, que está presente no Senhor Jesus Cristo. Ele é imutável, os teus anos jamais terão fim. Ele foi moído, ele foi esmagado, mas ele foi exaltado. A ele foi dado um nome que está acima de todo nome. O seu trono é para sempre. Ele é o Filho exaltado de Deus. Esta é a resposta do Senhor aos lamentos de Cristo, às dores de Cristo. Ele foi eliminado no meio dos seus dias como homem. Na ressurreição ele recebeu a vida eterna. Ele recebeu a vida eterna. Veja que por quase 2000 anos, desde a cruz, os homens nascem, viveram e depois morreram. Estadistas entram em cena, reis entraram em cena, impérios surgiram, impérios caíram. Mas o reino de Cristo é para todo sempre. O seu governo jamais terá fim. O cetro não se arredará da sua mão. Ele permanecerá como governante para sempre. E aqui o texto destaca que Cristo, ele é aquele que recebeu o nome que está acima de todo nome. Os anjos são apenas ministros. Os anjos são apenas ministros, conforme está descrito no versículo 14. São espíritos ministradores enviados para o serviço de favor dos que hão de herdar a salvação. Eles são aqueles que estão ao redor do trono. Mas Cristo é aquele que está no trono, aquele que está no trono, recebendo louvores e adoração. Aquele que está recebendo toda a adoração do coro angelical. Assim como em seu nascimento os anjos de Deus o louvaram, assim ele continua sendo eternamente adorado. Ele continua sendo eternamente louvado e exaltado, glorificado. O Senhor Cristo Jesus, ele é aquele que é maior do que os anjos. Ele é aquele que é maior do que os anjos. Esse texto nos traz muitas aplicações valiosas, meus irmãos, para nós. A primeira coisa que nós podemos pensar em relação a essa glória de Cristo que está acima, sobremodo acima da glória dos anjos, é de que ao refletirmos sobre toda a revelação bíblica, nós não temos nenhuma instrução para estarmos buscando revelações em anjos, mas a indicação que nós temos é para que nós nos alimentemos da palavra. Nós não temos nenhum estímulo da palavra de Deus para que estejamos buscando revelações angelicais, mas nós temos o estímulo para que nós nos alimentemos da palavra, para que nós guardemos a palavra de Cristo em nosso coração, para que nós permaneçamos na palavra de Deus. Essa é a orientação bíblica. E muito mais do que nós podemos refletir que muitas das novas revelações de muitos hereges que surgiram, elas buscam se fundamentar em revelações angelicais. Foi assim com os mormons, é assim com as testemunhas de Jeová, com Ellen White da igreja adventista, aquela falsa profetisa. Todas essas heresias, todos esses falsos profetas, eles se sustentam em ditas revelações que receberam de anjos. Não, tal anjo veio e se revelou para mim, ou foi em sonho, ou foi em visão. E as pessoas ficam meio que maravilhadas, encantadas com essa coisa. E a palavra do Senhor nos adverte para que nós nos afastemos dessas coisas. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos estar fundamentados na palavra do Senhor. A palavra que já foi entregue de modo definitivo pelos profetas, sim. Os anjos a entregaram, sim. Foram revelações legítimas de Deus, mas hoje essas revelações, elas cessaram. Não existe mais novas revelações angelicais. Aquilo que nós precisamos estar já revelado na palavra de Deus. Lá em Colossenses diz: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, de culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. E não se admire que nesses tempos de aflição e de angústia, a qual nós temos enfrentado, dessa pandemia que tem se alastrado, muitos fanáticos já têm surgido,
dizendo que recebeu revelações de anjos, que teve visões e sonhos angelicais, de anjos vindo lhe falar. Não dê ouvido a essas coisas. Satisfaça-se com a palavra de Cristo. Satisfaça-se com a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Não dê ouvidos a essas falsas profecias. Não dê ouvidos, ainda que eles relatem terem visto ou realizado maravilhas. Lá em 2 Tessalonicenses é dito que o próprio anticristo, ele tem o poder. Acerca do anticristo está dito assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para serem julgados por todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ainda lá em Apocalipse é dito acerca da besta, de que ela faz grandes sinais, de maneira que o faz descer até fogo do céu. Esses lunáticos, muitas vezes, esses homens que dizem receber novas revelações hoje, eles tentam se basear nessas coisas, de milagres que receberam. Mas veja que o próprio Satanás, ele é aquele que pode se transformar em anjo de luz. Ele mesmo era um anjo, ele é um anjo, só que um anjo caído. E nós devemos ter muito cuidado com essas novas revelações. Nós precisamos nos satisfazer na palavra de Deus. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e dizer que ela de fato é a nossa fonte de fortalecimento da nossa fé e não outra coisa, não novas revelações. Que essa palavra seja aplicada aos nossos corações. Essa é a nossa oração. Oremos nesse momento. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra, em nome de Jesus, e bendizemos o teu nome. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós pedimos ao Senhor que nos ajude a guardá-la em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Continuemos orando pelo Brasil, pelo mundo, por as pessoas todos nós que estamos sofrendo em decorrência dessa pandemia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém.